Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta à nossa comunidade de Lightworkers para mais um download de energia. Acho tão difícil falar essa palavra download. Como eu poderia falar em português? Enfim, vamos receber a mensagem de hoje, né? A gente tá aqui reunido a cada semana. Gosto de lembrar e dar esses recados para pegar luz, né? Para questões complexas que a gente tá precisando aí de uma faísca para tomar uma decisão, dar um próximo passo. E também aprender um pouco mais sobre o tarô, né? As energias dos arcanos são muito oportunas pra gente compreender questões complexas. Eu fico muito admirada com a habilidade que o tarô tem de desenhar e deixar muito claro, de uma forma muito simples e fácil de entender, questões extremamente complexas desse processo aí de existir, né? Nesse mundo de meu Deus. Ajude esse canal a crescer, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, que essa energia de vocês depositada aqui ajuda essas mensagens que eu jogo na garrafa semanalmente chegarem mais longe e alcançarem todos os seus destinatários. Vamos pro vídeo de hoje? Hoje eu tô com o deck do Labirinto, que já é um conhecido de vocês. Toda vez que eu vou jogar pra vocês, eu sou intuída, né? Eu olho para os meus baralhos e encaro os meus baralhos e sou intuída sobre qual deck usar. Então hoje vamos de Labirinto. Geralmente, quando eu uso esse deck, eu vou falar sobre vida real, né? Sobre dia a dia, desafios que fazem parte da nossa rotina, basicamente, né? É a nossa vida, a nossa verdade nua e crua. Trouxe também o Elemental Oracle, que vocês já conhecem também, como uma mensagem de orientação para o final. E vou abrir também o baralho cigano, tá? Eu gosto muito desse deck aqui, que ele é Iemanjá Energy total. Eu amo. Vamos lá, já pré-embaralhei, mas vamos lá, mais duas. Vamos, tarô, nos conecte com as mensagens de hoje, quais são as orientações. Gosto de falar que esse deck do Labirinto é um deck avançado, tá? Então, se você tá começando sua jornada com o tarô, eu recomendo um deck mais clássico, o Gilded Tarot, o Tarot de Waite, ou o Tarot de Marselha também, enfim. Não é um Tarot de Marselha, eu não me conecto muito, mas vai que ele se conecta com você. Porque ele tem a simbologia dele é diferente conectada, olha o sol aqui. A estrela, quer dizer, conectada a narrativa, né? A história do filme, enfim. E eu já tô aqui com 5 de paus. 5 de paus pra mim são conflitos, né? Aquela encheção de sacozinha clássica, né? Da nossa rotina, aqueles pequenos estresses que, enfim, descarregam um pouco a nossa energia e a gente precisa saber muito bem escolher nessas batalhas. Esse deck é lindo, ó. E a gramatura dele é bem boa, viu? Vamos lá. Tarô, qual a mensagem de hoje? Pera. 2 passos atrás. Vou pegar o baralho cigano. Olha que coisa mais linda. Me fala se não é uma graça. Nossa, eu amo esse deck. Quando eu vi, eu comprei pela carta da mulher, né? Que pra mim é Iemanjá total. Eu falei, não, preciso desse deck. Eu achei ele muito místico, assim, muito brasileiro, muito realidade, sabe? Vamos lá, eita, que já apareceu a cobra aqui pra mim. Deixa eu cortar. Vou tirar uma carta, caixão. Caixão é uma energia que fala muito sobre segredos, mas pra mim me vem como um ponto final no assunto, sabe? Ainda que a verdade não seja revelada, que mais informações não venham à tona, que permaneça ali na energia da carta da lua, é aquele assunto que você fala assim, importa eu saber mais?
Importa eu saber mais um passo? O detalhe? Se eu não sei, se não chegou no meu colo, se não chegou ao meu conhecimento, é porque é uma informação que não tem a agregar. O que eu tenho em mãos hoje me faz entender que eu preciso pôr um ponto final nesse assunto e vamos seguir. Vem muito pra mim essa energia aqui dessa carta, tá? Vamos ver, tarô, uma energia. Me fala qual é a energia que vai... Olha isso aqui. Belíssimo, né? Eu amo esse deck. Eita, que já virou aqui. Pássaros. Pulou da minha mão. Deixa eu botar uma luz aqui. Pássaros. Os pássaros são uma energia total sobre comunicação. Bem na vibe dos mensageiros, tá? A principal mensagem é: se comunique com clareza e escolha aquelas conversas que são construtivas para você, que agregam, tá? Um alerta sobre essa energia é: entenda que a comunicação é um meio de você resolver conflitos e de você estreitar relacionamentos, tá? Tudo nessa vida é sobre relações, tudo nessa vida é sobre troca, né? Então, uma grande chamada de atenção dessa carta é: preste muita atenção nas mensagens que você envia, que você compartilha, que você torna comum com quem você troca, e as mensagens que você recebe, tá? E aí, obviamente, a gente tá incluindo a caixinha da fofoca, né? As fofocas são informações cheias de ruídos, né? E a gente deve ter muito cuidado no momento que a gente entra em contato com uma fofoca, um burburinho, né? Aqueles comentários de rádio spó no nosso ambiente de trabalho, de entender que é uma fofoca, que não necessariamente aquilo está conectado com a realidade, ou ainda que reflita um pedaço da realidade, ele agrega o ponto de vista de todas as pessoas que já compartilharam aquela informação. E a gente tende a julgar muito, né, as pessoas pelas fofocas, pelos ocorridos, a verdade verdadeira, né, todas as fontes envolvidas no fato, poucos têm acesso a elas. Então, vamos ter essa criticidade, né, quando a fofoca cai no nosso colo, da gente entender que muito que está agregado ali naquela narrativa é contribuição de quem fez aquela narrativa chegar ali até você, tá? Mas reforço, é muito importante a gente prestar atenção no que a gente diz para os outros e o que a gente escuta. E não estou falando só de fala, tá? Não são só as palavras, mas os atos também. Eu, Andressa, tendo a dar muito mais importância nos atos, porque o discurso é muito fácil de ser construído ali, né? E o ato, ele revela uma continuidade, ele revela uma sinceridade, uma honestidade na intenção da ação. Sabe o que me veio em mente agora? Tipo, é uma comparação bem distante, mas a importância da atitude, né? Os crimes que envolvem atentado contra a integridade física, quando são usadas armas brancas, né, que não são armas de fogo, acho que até um comentário racista, talvez, me ocorreu isso agora. Armas que não são de fogo, tá, que a legislação chama de arma branca, há um entendimento e um consenso de que as pessoas que cometem crimes com essas armas que não são de fogo, pela necessidade da proximidade da ofensa, elas têm um caráter de agressividade investido maior, tá? Esse era o entendimento na época que eu estava em contato com o direito, né? Eu me formei no curso de direito, mas logo depois eu fui para o jornalismo, enfim. Então eu guardo isso, eu trabalhei muito com direito penal. E me veio essa comparação assim, porque as armas de fogo você consegue fazer a ofensa, né, à integridade física com distanciamento. Então,
dei toda essa volta, porque foi esse caminho que meu cérebro fez para concluir esse raciocínio do quão importantes são as atitudes. A gente precisa ser muito observadora em relação às atitudes das pessoas. Ah, é porque ele falou, porque ela falou, porque me mandou uma mensagem, um textão lindo, maravilhoso. Essa é a parte mais fácil. A parte de você ser comprometido com a vivência, com a atitude, agir em conformidade com o saber, né, com consciência, esse é o mais difícil. Então, eu tendo a valorizar mais os atos, né, olho mais para os atos. Então, aqui, galera, a gente tá falando também de comunicação não verbal, tá? Estamos falando de atitude, estamos falando de expressões, estamos falando de omissão, tá? E não só de ação, não só de verbalização. Fechado o raciocínio. Vamos lá, tarô! E olha só, não parei de pensar no 5 de paus que apareceu aqui, né? Saber escolher os conflitos, né? Saber escolher as nossas brigas. Vou tirar 3 cartas e, havendo necessidade, eu clarifico, tá? Opa! Vamos lá, tarô, qual é a mensagem de hoje? Qual é a mensagem de hoje? Estou falando, provavelmente, com pessoas que interagem muito com outras pessoas, seja no âmbito das relações particulares, né, de amizades, com conhecidos, com familiares, seja no âmbito do trabalho, né, que o ambiente de trabalho a gente já sabe como é, né, tem muitos desafios e a gente precisa ser muito estratégico no nosso relacionamento, né, com os outros. Vamos lá, tarô. Vamos lá, mais 2 cartas. Mais 2 cartas, já caiu um 9 de paus aqui pra mim. Estamos numa energia de ação, né? Os pássaros, eles trazem pra mim muito a energia do ar, né? A comunicação tá mais ligada à energia do fogo, da ação, tá? Mas, pelo teor do significado da mensagem, né? Do que você leva, do que você traz pra sua vida, muitas cartas. Isso tá muito conectado, né? A energia dos pássaros. E o ar está falando sobre... Eita, caíram 4. Eu vou manter. Sobre pensamento estratégico, tá? O ar está falando sobre pensamento estratégico. Então, na energia da rainha e do rei de espadas, né? Como se você estivesse jogando um xadrez, um poker. Saiba se conter no momento que você precisa se conter, tá? Vamos lá. A gente abre com o 9 de paus. O 9 de paus, ele já é pra mim uma carta de impor barreiras saudáveis, tá? Impor limites. E quando a gente fala desse exercício de impor barreiras saudáveis, né? É bem de uma forma diplomática, de uma forma educada, sabe? Muitas vezes o outro nem percebe que você tá fazendo um movimento de autodefesa ali, tá? Mas é importante você se preservar. É uma carta de preservação, tá? Tô falando muito como uma orientação, mas olhando para uma energia de passado, você pode já estar se sentindo um pouco cansada de estar no meio dessa situação que te desgasta, qualquer que seja. E como a gente tá com a energia de base aqui do pássaro, podemos falar de relações, tá? Dessas interações. Você tá se sentindo um pouco drenada, um pouco muito, né? Ou porque você está no meio de uma situação entre grupos de pessoas que pensam diferente, né? Que estão em posições diferentes, né? Ou no meio de um conflito, tá? Ou me veio agora assim, porque você tá naquele lugar de ter que agradar gregos e troianos, sabe? E você está se sentindo desgastada, porque você compreende que os conflitos dessas pessoas, pelas quais você nutre um afeto, um apreço, você vive pacificamente com essas pessoas, esses conflitos são parte da história delas, das trocas delas, sabe? E você tem uma outra visão, você tem uma outra compreensão,
Mas tô sentindo muito uma energia de cobrança, assim, dos dois lados, tá? Sabe aquela energia de filhos de pais que estão se separando? Se você já passou por isso, né? Você sabe. Bem complicado, você fica dividido, porque você vê que existe um grande conflito, você tá do lado dos dois, sabe? E isso desgasta. A gente está ali no meio, do lado de ambos os polos. Então aqui eu vejo esse desgaste e ao mesmo tempo me vem essa necessidade de você impor barreiras saudáveis, tá? Você já viveu momentos muito turbulentos, tá? E isso não é saudável para você. É muito importante a gente entender a necessidade da pausa, a necessidade do não, a necessidade do descanso, a necessidade do distanciamento. A gente precisa entender para se poupar, para se recarregar, tá? E não, curiosamente, vem o 6 de espadas aqui para mim, tá? Você está no momento de desejar mais tranquilidade e mais estabilidade para sua vida. Você quer uma experiência de vida diária, de cotidiano, de rotina, que seja mais tranquila, que te traga mais qualidade de vida, que você fique com a sua mente tranquila, que ninguém aperte a sua mente, tá? E você tem buscado isso. Isso é um ponto muito favorável para a tua jornada, porque isso me diz que você tem uma consciência, um autoconhecimento muito grande. Que você tá em dia aí com a sua autocrítica, você está em dia com a sua autoanálise, com a sua elaboração, né, das questões que acontecem na sua vida. Você tá num momento de muita maturidade, de inteligência emocional, tá? Então use isso a seu favor. Converse, a gente pode dizer o que a gente pensa de uma forma generosa, de uma forma educada, de uma forma pacífica. A gente não precisa, não é necessário investir sentimentos negativos naquilo que a gente diz, né? Quando a gente comunica com clareza, a gente é mais assertiva. Então eu vejo que você tá nesse momento de mais tranquilidade e a mensagem do pássaro vem completamente conectada a essa sua necessidade de encontrar mais tranquilidade e sair dessa situação que tá te desgastando, tá? Não necessariamente se distanciar fisicamente, mas impor essas barreiras saudáveis, né? Impor limites para você se preservar. Isso é muito importante para manter a sua saúde de uma forma geral e principalmente a sua saúde mental, tá? Temos boas notícias, tá? Temos boas notícias, porque no teu futuro próximo tá uma energia de 2 de copas aqui. Eu acho que eu não comentei, mas a energia do pássaro também tem um negócio de namoro, uma energia de namoro ali no entorno, tá? Isso me veio até agora uma imagem, assim, de muitos amigos que já se conhecem há muito tempo e que existem aqueles conflitos entre os amigos ali do mesmo grupo, tá? E nesse cenário pode estar até surgindo uma história um pouco mais íntima de relação para você com alguém que já tá ali imersa nesse grupo, tá? E esse recado pode até ser para isso, tá? Porque essa união, esse relacionamento, ele pode trazer divergências, ele pode causar uma divisão aí nesse grupo, tá? Em relação a pessoas que são a favor e apoiam, pessoas que são contra e vão virar a cara, sabe? Vão torcer o nariz, por qualquer motivo que seja, tá? Mas, de novo, é importante você se conectar com você, tá? Entender os seus sentimentos, entender o seu momento presente, tá? O mesmo para outra pessoa que vai estar envolvida nessa situação. Isso se aplica também a outras relações, outros tipos de relações que vocês tenham e que esteja dentro de um contexto familiar, tá? Por exemplo, você ter uma conexão com uma pessoa que é da sua família, mas que a família, de uma forma geral, trata com um pouco de distanciamento, tá? Por qualquer motivo que seja, por conflitos do passado, enfim, mas você tá do lado daquela pessoa. O que importa, gente, nas nossas relações é o que a gente sente, tá? É o que a gente intui,
é o que a gente pensa, e nem sempre a maioria tá pensando corretamente, tá? Eu vejo aqui como se você estivesse numa minoria nessa situação, qualquer que seja o contexto, tá? Então, esse exercício que você tá fazendo e fez no passado, né? De impor limites, até se afastar de algumas pessoas, de agora no presente você procurar mais serenidade, né? Procurar mais experiências e situações, fazer escolhas que te agreguem mais serenidade. Isso é muito positivo para que a sua mente esteja fresca, seu coração esteja tranquilo, para você tomar as decisões que você precisa tomar, tá? Isso tá vindo muito para mim. E esse teu processo, eu vejo que isso já foi um conflito lá atrás, tá? Por conta de você se sentir dividida, mas você tá muito próximo a concluir o teu raciocínio e tomar uma decisão, tá? Porque a morte aparece aqui pra mim. A morte aqui nesse baralho é o Fate, né? E pode, isso aqui pra quem é mais das energias, dos sinais, etc., pode ser até uma jornada de uma relação que realmente tá no teu caminho, que é um processo que faz parte da tua pauta de desafios e enfrentamentos desse ano e que tá ali, você vai ter que viver aquilo, porque tem uma razão muito grande, tá? Um grande conselho aqui, tá? É você voltar na questão da energia do pássaro e entender o que as pessoas estão dizendo, em que lugar as pessoas estão, né? Muito fazendo esse exercício de olhar para a fala, prestar atenção, né? No que você ouve, o que as pessoas te dizem, e tomar cuidado, prestar atenção com o que você diz, mas olhar para os atos. Isso tá vindo aqui muito como um alerta, tá? Porque eu tenho uma energia de 5 de copas costurando toda essa situação. Então, essa tua comunicação é muito estratégica, porque a gente está falando de diversas complexidades aqui, tá? Em relação a várias pessoas que estão envolvidas nessa história e que tornam essa situação bem complexa, porque a gente está falando de vários sentimentos, a gente está falando de vários vínculos, né, afetivos, de várias histórias, é a sua história em conexão à história de cada uma dessas pessoas envolvidas. Então, esse recado, né, de você prestar atenção nas mensagens e cuidar, né, é muito importante para que você não se frustre, tá? E essa frustração acontece também quando a gente acredita demais na palavra das pessoas e a atitude, as escolhas delas não convergem com o que elas dizem. Isso é muito comum, tá? Seja por uma questão de hipocrisia, por uma questão de incoerência, por uma questão de dissimulação, são muitos os fatores que explicam, tá? Mas é importante você ter o olhar atento. É um desafio muito grande, tá? Porque a gente tá falando de emoções e da importância de você ser estratégica nesse âmbito relacional, né? Prova do líder. Mas você tem bagagem para olhar para isso, tá? E nesse contexto, ajuda muito, é de grande ajuda a gente ter muita calma em relação às coisas, tá? A tudo, não tomar decisões precipitadas, não agir na dúvida, tá? Deixar o tempo passar, eu tenho falado muito isso nos últimos vídeos, tá? Te dá prazo para que o tempo passe, te dá prazo para que você consiga coletar dados. Quem trabalha com BI, né, com Business Intelligence, sabe que o tempo é necessário para a gente coletar muitas informações e depois a gente analisa esses dados para esses dados falarem com a gente. Vida real é a mesma coisa, tá? Na dúvida, é muito importante a gente esperar, apareceu até a energia do gelo aqui pra mim, do isolamento, muito eremita, de você ir coletando. Você não precisa fingir nada, sabe? Seja quem você é, apenas pense muito em relação às coisas que você tem ouvido e em relação às coisas que você tem dito
Às vezes a gente fala muito, né? A gente confia muito nas pessoas, abre o coração. E isso nos expõe a vulnerabilidades que lá na frente ou causam frustração, ou então nos expõem, né? Causam algum dano pra nossa vida. Vou tirar uma energia de conselho aqui. Vou tirar uma energia no conselho. Quanto mais distante você estiver de pessoas que andam apertando a sua mente nessa situação, melhor pra você, tá? Melhor pra esse seu sossego, melhor pra você conseguir pensar. Uma mensagem, tarô. Uma mensagem, tarô. Uma mensagem. Nossa, tá pensativo esse tarô. Foi. Inner Core. Ó você e sua mente de titânio. Aqui, se conectando. E ó, olha que coisa. Olha quem se repete aqui. Olha quem se repete. O que eu tinha comentado, que é a comunicação, são as mensagens e tal, mas é o pensamento também pela energia do ar. Pensamento estratégico. Vou ler a mensagem para vocês. Se mantenha constante nos seus objetivos, do que você tem em mente aí no horizonte. Não pare de jeito nenhum o seu progresso, tá? Isso é muito sobre você se manter focada. Não desvie o foco. Às vezes a gente perde o foco da nossa atenção por distrações, tá? Então, aqui mais um convite para sua mente trabalhar e ser muito estratégica e você permanecer focada naquilo que é o teu ponto de atenção hoje e é para onde você tá indo, tá? Busque e esteja junto daqueles que são confiáveis e sólidos. A gente já falou muito aqui nesse vídeo em relação a como você constata isso, né? Ações, combinação de ações e palavras. Quando as palavras são muitas e as ações são diferentes, daquele volume que insiste reforçar uma mensagem, aí já é o primeiro ponto de fragilidade. Então já é uma red flag pra mim, tá? E lembra que o teu poder maior é interno. É o que tá dentro de ti, real, tá? A tua mente tá mega falando contigo. Mega falando contigo. A tua mente, a tua intuição, a tua mente tá trabalhando muito conectando todas essas informações pra te ajudar a formar conclusões, ter conclusões sobre os assuntos. Você tá numa energia mental muito grande, tá? E a tua comunicação é a tua plataforma aí pra te ajudar a colecionar informações que vão te trazer luz e segurança pra você dar o seu próximo passo. Um grande sinal de alerta, eu falei, né? Quando é o deck aqui do labirinto, é sempre hardcore. São sempre desafios grandes do dia a dia da vida real. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.